Mas o desafio é, em vez de conformado, ser transformado. Se o mundo for quadrado, então seja redondo, mas seja semelhante a Cristo, não ao mundo. Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos irmãos, um cristão anda na contramão do mundo. E você me dirá, pastor, quem está na contramão está errado. Só que nesse caso, esse caso é uma exceção. O mundo tomou a direção errada. Quem anda na contramão do mundo está na direção certa, porque está na direção de Cristo. O mundo está indo na direção do seu príncipe, que obteve o comando por usurpação. O caminho do mundo, como diz Cristo, é o caminho largo, que de certa forma é fácil, mas que leva para a morte. O caminho do Senhor é o caminho estreito, que não raras vezes é difícil, mas leva para a vida. Um cristão anda na contramão do mundo, e não é fácil andar na contramão. Muitas vezes é assustador andar na contramão, muitas vezes é perigoso andar na contramão. Mas por favor, não se esqueça, você vai na contramão do mundo, porém na mão de Deus. E quem está na mão de Deus, quem está na direção de Deus, não precisa temer nada, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus forte e poderoso. Nós temos um Deus que está no comando da vida de cada um que se coloca nas mãos dele com sinceridade. E em nome de Jesus, se você está nas mãos do Senhor, acredite, você não está tentando vencer, mas você já é um vencedor. A gente não arrisca vencer ao lado de Jesus. Nós somos vitoriosos, se tão somente permanecermos ao lado dele. Não se conformem com o mundo, diz Paulo, mas se transformem pela renovação da mente. Sabe, meus amigos, a verdadeira religião começa na mente, no coração. Há pessoas que têm uma ideia diferente. Elas pensam que a religião começa e se desenvolve nas mãos, e elas associam religião apenas à questão de comportamento, de boa conduta, de boas obras, de caridade, etc. Elas estão equivocadas. A verdadeira religião de Cristo começa na mente, no coração, depois inevitavelmente se manifesta nas mãos, através dos bons atos. Mas a verdadeira religião precisa começar na mente, no coração. Religião apenas nas mãos é moralismo, é farisaísmo, é legalismo. Mas quando a religião começa no coração e na mente, como eu já disse, inevitavelmente vai se manifestar através dos atos. Se você tiver um coração limpo, suas mãos agirão e praticarão atos puros. Mas o sonho de Deus é que a gente permita que Ele atue em nossa mente, em nosso coração. Eu lhes darei, diz o Senhor, um coração novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra. E Deus diz assim: então eu farei com que vocês andem nos meus caminhos e guardem os meus mandamentos. Antes de guardar os mandamentos do Senhor, é preciso amá-lo. O próprio Cristo também disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É preciso primeiro amá-lo, para depois obedecer. Porque se você o ama, você vai obedecê-lo com prazer. Se você o amar, a lei do Senhor estará escrita no seu coração, e você viverá em conformidade com a lei, numa expressão natural e simples, de alguém cujo coração é semelhante ao coração de Jesus. Transformem-se pela renovação da mente. É como se Paulo estivesse dizendo: busquem a conversão, permitam que o Espírito Santo atue no interior de vocês, e então vocês vão ver, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês vão entrar em harmonia com a divindade, e aí vocês terão uma nova concepção da existência, vocês terão uma nova forma de enxergar as pessoas, vocês verão a vida e as pessoas como Deus vê. E é por isso que um cristão convertido se torna uma fonte de bênção para os semelhantes, porque ele trata as pessoas como Jesus tratava.
E quem não gosta de ser tratado do jeito como Jesus tratava as pessoas? Não se conformem com este mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês. Mas como eu dizia antes e insisto, o cristão anda na contramão do mundo. Todos os cristãos, dos juvenis aos idosos. Mas sabe principalmente qual é o cristão que mais anda na contramão do mundo? É o cristão jovem. E agora eu não estou falando de jovem de espírito, simplesmente. Estou falando de jovem geral, integral. Estou falando de gente nova mesmo. Estou falando da adolescência, da juventude, especialmente quando a gente ainda é solteiro. O maior desafio para se viver a vida cristã nesse mundo é durante a adolescência e a juventude, porque é nesse período que Satanás mais investe para nos desviar de Deus, porque ele sabe que nós temos um potencial tremendo, nós temos uma vida pela frente para ser desenvolvida. Se essa vida for desenvolvida segundo a vontade de Deus, nós seremos felizes e faremos tantos outros felizes também. Mas se o inimigo conseguir nos desviar de Deus e nos aproximar dele, do mal, em nossa adolescência e juventude, ele sabe que terá um discípulo fiel por toda a vida. Consciente ou inconscientemente, esse jovem que está ligado ao inimigo será um instrumento nas mãos dele, para a sua própria infelicidade e para a infelicidade de outras pessoas. É por isso que o inimigo mais investe para desviar um adolescente, um jovem do caminho de Deus. Portanto, meus queridos jovens, o desafio é muito grande. O desafio é grande demais. Só é possível vencê-lo se a palavra de Deus estiver no seu coração. Por algum tempo, Deus dos nossos pais serve para nós, mas chega uma hora na vida em que o Deus dos nossos pais não serve mais para a gente. Ou nós somos convertidos e conhecemos pessoalmente o nosso Deus, ou então nós abandonaremos o Deus dos nossos pais e seguiremos nosso próprio caminho. Eu sei que há muitos aqui nesse auditório que já nasceram em lares cristãos. Sabe uma preocupação que eu tenho com vocês? É de que vocês não apenas se acostumem com a igreja e com o evangelho. É um privilégio nascer num lar cristão, mas há um grande perigo de ser apenas uma pessoa acostumada, acomodada com as coisas espirituais e não ainda convertida. Porque, como eu disse um dia, o Deus dos nossos pais não serve mais para a gente. Quando a gente é pequeno ainda serve, mas quando a gente vira adolescente e jovem, o Deus dos nossos pais não tem mais a força de nos manter no caminho dele. Ou nós tenhamos experimentado durante nossa caminhada um encontro com o próprio Deus e nos convertemos e temos agora o nosso Deus, ou então vai chegar um momento em que nós vamos deixar o Deus dos nossos pais. Eu oro a Deus pela conversão de todos aqueles que nasceram em lares cristãos, porque é um privilégio nascer em lar cristão, mas há um grande risco de ser acostumado com a igreja, com o evangelho e não ser convertido. Não se conformem, diz Paulo, com este mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem a vontade de Deus. E quem experimenta a vontade de Deus não se afasta do Senhor, permanece com o Senhor, e a vitória vem do Senhor. Existem muitos exemplos bíblicos maravilhosos, dignos de serem imitados, e nós precisamos ver esses bons exemplos e segui-los. E o melhor e o maior de todos, é claro, é do próprio Senhor Jesus Cristo, que passou por tantos problemas e aflições e ainda assim permaneceu leal à sua missão. Sabe, uma vez eu estava conversando com um rapaz da igreja, um moço muito inteligente, simpático, dedicado nas coisas de Deus, inclusive líder na igreja, um rapaz universitário, comunicativo. Um dia a gente estava conversando e ele me disse assim: pastor, eu preciso lhe dizer, eu não aguento mais, eu tenho sofrido muito para viver a minha fé,